Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos ouvindo as comparações que nosso Senhor faz do reino dos céus, e dessa vez nosso Senhor está falando com os seus discípulos mais próximos, embora aqui diga que Jesus está falando da multidão, mas não está, ele já havia despedido a multidão e estava com os seus discípulos mais próximos quando explicava as parábolas. Jesus estava contando para eles o significado da parábola do semeador, e depois fala alguma coisa sobre a parábola do joio e do trigo, e aí então ele conta esta comparação do reino dos céus com o tesouro e com a pérola, de tal forma que os discípulos entendem agora o que Jesus está dizendo. As comparações do reino dos céus e as explicações que Jesus fez a eles deram capacidade deles entenderem que estas palavras do evangelho de hoje falavam na verdade da vida deles. Um homem que encontra um tesouro escondido, mantém esse tesouro escondido, vende todos os seus bens com alegria e compra aquele campo para adquirir o reino dos céus, para adquirir esse tesouro. Ou o comprador de pérolas, que quando encontra uma pérola preciosa, uma pérola de grande valor, vende todos os seus bens para adquirir aquilo. É a vida do discípulo, daqueles homens que Jesus havia chamado. Olha, quem deixar pai, mãe, casa, campos, irmãos e tudo aquilo lá que nós sabemos, por causa de mim e do reino dos céus, receberá 100 vezes mais nesta vida, com perseguições, e na vida futura, o reino dos céus. Foi o que os discípulos fizeram. Ou seja, venderam tudo aquilo que tinham, deixaram tudo aquilo que tinham, entregaram tudo aquilo que tinham para adquirir a pérola preciosa, para adquirir o tesouro escondido no campo, e assim serem muito mais felizes com esta nova aquisição do que com as coisas que eles já possuíam. É aquilo que Jesus faz de convite para nós, de lançarmos mão das coisas que nós temos, assim como os discípulos, para adquirir uma felicidade muito maior, um tesouro muito mais precioso. Quanta alegria não traz ao nosso coração, assim como esse homem que encontrou o tesouro, quando nós lemos, por exemplo, a vida dos santos. Um santo de nossa devoção, muitos são devotos de Santa Teresinha, leem a biografia de Santa Teresinha entre lágrimas. São João Bosco, São Francisco de Assis, os padroeiros aqui da nossa comunidade. Quando nós lemos das nossas comunidades, lemos a história de Santa Luzia, de Santo Antônio, São Francisco, e assim por diante. Quanta alegria isso não traz aos nossos corações. É a mesma alegria que aqueles homens sentiam, porque estavam diante do reino dos céus, diante das maravilhas que Deus consegue operar, daquelas maravilhas que Deus consegue realizar na vida de seus eleitos. Quantas pessoas não se convertem com a vida dos santos? Amanhã, por exemplo, nós vamos celebrar Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio era um homem que tinha tantas coisas, tantos bens, era um nobre, mas depois de um acidente, quando machuca a perna com estilhaços de um tiro de canhão, ele lê a vida dos santos e a vida de Cristo e se converte e se torna um dos maiores santos da história da igreja, fundador dos jesuítas, que, se não me engano, ainda hoje são a maior congregação do mundo. É essa alegria. As outras pessoas não entendem, olhavam para Santo Inácio, imagino que para Santa Teresinha, para São João Bosco, para São Francisco de Assis, mas o que está fazendo? Abriram mão de tudo para viver desse modo, para seguir a Jesus dessa forma. Não dá para ser menos um pouquinho, para ser menos católico, ou então viver de uma forma um pouco mais, aspas aqui, equilibrada. Não dá. Porque é como esses homens do Evangelho. É como o homem que procura pérolas preciosas. Quando encontra, ele sabe o valor que tem diante de si. Então não faz nenhum sentido continuar mantendo aquilo tudo que acumulou. É preciso deixar tudo isso, vender tudo isso, para adquirir aquela pérola preciosa. É o convite que Jesus nos faz. Dei aqui como exemplo a vida dos santos, mas quantas outras coisas não nos encantam, não nos movem na nossa fé católica? Quando nós ouvimos, por exemplo,
a voz do Papa. Que coisa bonita, né? Tanta gente acompanha, domingo assiste o Ângelus, por exemplo. Quantas coisas bonitas nós ouvimos e quantas pessoas não se emocionam com aquilo. Não saem, talvez depois de uma mensagem daquela, com mais vontade de amar a Deus, com mais vontade de se entregar. Quando nós ajudamos em alguma obra de caridade, né, e vemos que, de fato, o trabalho que nós fazemos toca e muda a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Assistir, deixo aqui recomendações de filme, né? Assistir no final de semana, no tempinho que tinha, um filme que está no Netflix. Se vocês quiserem, podem procurar lá, né? Que é Padre Johnny, o nome do filme, que está em inglês, né? Johnny escreve de um jeito bem diferente, não é como em cuiabanês, é americano, né? Então, Johny. Mas se vocês colocarem na Netflix, acham lá. Né? A história de um padre polonês que nasceu com uma deficiência visual grave, e então ninguém dava muita bola para ele, assim, não conseguia muitos, né? Não pode ser pároco, não pode, porque imagina, um deficiente, todo mundo achava ele meio esquisitão, e então ele começa a atender pessoas moribundas, né? Pessoas que estão doentes e que não tem ninguém que cuide delas. Começa a fazer esse trabalho com essas pessoas, e enfim, chega um momento que aquilo toma uma proporção tão grande que ele tem que montar um hospital, né? Um hospital numa cidadezinha pequena na Polônia, que ele deu o nome de Hospital Padre Pio. E o filme conta a história de uma das pessoas que teve a vida mudada por conta dele, né? Uma das pessoas que encontrou com ele, encontrou com o trabalho dele, se encantou e teve a vida mudada e vendeu tudo que tinha para comprar a pérola preciosa. Tantos são os casos, tantas são as ocasiões. Nós não podemos deixar de nos encantar. Precisamos olhar para a fé católica que recebemos e dar graças a Deus por sermos católicos, se não nascemos católicos, mas que sejamos católicos hoje, e temos a mesma disposição que esses discípulos, sabe? De parar de ficar negociando, né? Não, até aqui eu vou, até aqui... Não, aqui já é muito. Vender tudo, entregar tudo, e então seguir a Cristo. Entregar tudo e adquirir o tesouro escondido no campo e a pérola mais preciosa de nossas vidas. Ponto. É aquilo que mais especial poderíamos fazer em nossas vidas. Então, que estas palavras do Evangelho caiam em nossos corações e pela força desta Eucaristia que nós estamos celebrando hoje, que recebamos de Deus as disposições que precisamos para vender tudo aquilo que possuímos e adquirir os bens mais preciosos que poderíamos, que são as realidades do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.